Bem-vindos! Esse é o podcast Procurando Oz. Eu sou o Foz, estou aqui com o Bruno. Fala, galera! E com o Bunda, que hoje, na verdade, está fantasiado de Zangief do Street Fighter. Esse é o episódio 38 do nosso podcast. Esse é o episódio 38 do nosso podcast. Hoje é dia 1º de fevereiro, quarta-feira. E a gente está aqui ainda emocionado com a presença de um operário russo na nossa transmissão. Para quem só estiver ouvindo áudio, o Bunda hoje está usando uma foto do Zangief, já que ele está sem câmera. Tá incrível. Você pode ficar assim sempre. Aliás, a gente pode começar a gravar só usando fotos, avatares do Street Fighter, os mais feios possíveis. Beleza? Combinado. Isso, então, porque a gente não teve trabalho pra mesmo montar se eu pra tiver vídeo. Porque a gente não teve trabalho mesmo nenhum em montar câmera. isso aqui. Então, Porque eu não passei semanas procurando ferramentas de graça pra gente poder usar, porque a gente é tudo pão duro. Agora a gente vai pegar e desperdiçar isso tudo colocando fotos. Parece bom. vai botar fotos. Eu Justo. voto sim, eu Isso. voto no sim. Parece justo, então. sim. Senhor Bruno, dizem por aí que hoje a notícia quem vai trazer é você. E dizem por aí que você vai falar sobre animais que se domesticam. O Bruno tá tendo um ataque de riso. Tá tendo. Quer que eu troque a foto? Eu troco. Não, eu consigo. Vou falar de bonobos. O que são Vocês bonobos? todo mundo sabe Bonobos que é são bonobo. pokémons. São monstrinhos. Bonobos. São palhaços do Vila Sésamo ou do que nem o Gondor. Você vai falar mal de A Senhor dos cidade. Anéis. Você vai falar mal de Senhor dos Anéis no episódio mesmo, gravado, pro mundo ver. É Não isso. tô falando mal, não tô. Corta. Isso. Eu faço e corta depois. Eu vou isso. cortar isso depois, pode deixar. A gente não tem mais essa moleza. Tudo que tá falado. Já era, vou cortar nada. Bom, bonobos. Bonobos são, junto com os chimpanzés, são os nossos primos mais próximos. Grandes e camaradas primatas. São bem parecidos com chimpanzés e, por consequência, bem parecidos com a gente. Mas, por mais que a gente queira negar, por mais que as pessoas neguem que não parecem nada, mas é obviamente similar. E, apesar das aparências com o chimpanzé e conosco, bonobos são bem diferentes no comportamento. Eles são chamados, entre os antropólogos e primatologistas, eles são chamados de os primatas liberais, os primatas do sexo. Explica Porque isso eles melhor são- pra gente, em mais detalhes. Eles vivem em pequenas... Mano, Porque eles vivem em pequenas comunidades em que é o bacanal rola solto entre família, entre irmão, entre amigo, entre amiga, homossexualismo, heterossexualismo, os grupalzão, sexo oral, eles sexo anal. se preocupam no prazer só. Se preocupa, É isso. Hedonismo. se preocupa com o que é importante, né? Hedonismo. E isso é bem diferente. Eles são, além disso, desse comportamento sexual bastante ativo e bastante liberal, né? Eles não têm uma estrutura bem hierárquica de sexo, que é diferente de chimpanzé. Chimpanzé tem bem mais hierarquizado. Bonobo também é bem menos violento, tanto comparado com o chimpanzé quanto comparado com o Homo sapiens, nós. E isso sempre frustrou ou interessou, né? Dependendo de como você vê. Sempre interessou muitos pesquisadores, né? Por que raios eles são tão diferentes, né? Como que eles conseguiram ir para esse caminho social de pouca violência? Porque sociabilidade geralmente leva a bastante violência entre os membros de um grupo e entre membros dentro de um grupo e entre membros de grupos distintos, né?
E uma das ideias, que é a notícia que eu vou falar, é sobre a domesticação de bonobos. Seguindo a mesma ideia de domesticação com animais que a gente fez, por exemplo, com cachorros. Bom, Mas todo mundo conhece quem várias domesticou raças os de bonobos, cachorro, a a gente gente? sabe. Mas isso é uma ótima pergunta, Foz. E esse é um ponto muito interessante da notícia. Porque, diferente dos outros processos de domesticação, em que nós fomos os domesticadores, a gente fez seleção artificial, o que, no caso dos bonobos, seria a seleção natural normal, né, feita por reprodução e sobrevivência. E que, por algum motivo, que ainda ninguém sabe como, teria favorecido a formas mais pacíficas de bonobos. Talvez porque bonobos, diferente de chimpanzé, são menores os grupos, eles são bem isolados do resto, né? Os grupos não são muito juntos. Então eles vivem em comunidades bem diferentes, né? E o habitat ao redor é bem diferente de chimpanzé. Então eles acham que isso pode ter influenciado e selecionado formas mais pacíficas de convivência e formas, né, resolver, ao invés de guerra, resolver com sexo. Mas o que é legal desse processo, de domesticação, vocês conhecem o experimento do Dmitry Balayev, o cara com as raposas? O russo, lá faz décadas já. É o que fez... O cara tá domesticando raposinha. O que fez as raposas parecer cachorro? Que foi mudando, pegou as raposas ultra brutas, as raposas selvagens, né? E ele fez bem controlado, foi domesticando, foi selecionando com dócil, pelo critério de quão dócil elas são, né? E aí, em, sei lá, umas 20 gerações... Esse experimento continua até hoje, mas em menos de 20 gerações ele já viu mudanças absurdas, tanto físicas quanto comportamentais. Ele viu mudanças... O rabinho ficou menor e curvado, né, enroladinho, as orelhas ficaram maiores, ficou mais com as proporções da face ficaram mais de bebê, raposa, né? Foi mudando, o pelo mudou, foi ficando tudo diferente. As raposas ficaram mais sociais, elas ficaram mais resistentes a estresse, aumentou molecularmente, mudou várias coisas que estão relacionadas com essas mudanças comportamentais e físicas, né, e morfológicas. Então é um experimento ultra clássico de seleção natural com comportamento. E nessa notícia essa matéria que eu estava lendo, ele descreve isso e fala que foi uma das inspirações para essa ideia dos bonobos, foi esse experimento, né, das raposas, que levou à domesticação das raposas e eles chamam hoje de síndrome da domesticação. Que é uma mudança correlacionada com um monte de outras coisas, né? Você muda só por ser dócil, acaba trazendo um monte de outras coisas. E talvez nos bonobos foi sexo, foi mais social, foi mais pacífico, ser mais bebê, porque bonobo, você olhar assim, ele parece mais infantil, a aparência física mesmo, né, não comportamental. Ele é mais infantil que chimpanzé e que nós. Quando o russo começou a fazer esse experimento aí, ele esperava essas mudanças absurdas até nível molecular? Ou ele só esperava comportamental? Não, isso... ele esperava só comportamental. E ao longo do experimento ele foi percebendo algumas físicas e aí foi relacionando com o cachorro, né? Com a diferença de cachorro e lobo, que é bem drástica também. Uhum. Mas o bem legal mesmo desse experimento da raposa foi que com o cachorro foram dezenas, talvez até centenas de milhares de anos. Possivelmente centenas de milhares de anos de domesticação. Com a raposa foi 20 gerações, né? Menos de 20. De 10 gerações já teve diferenças grandes.
É que na mãe Rússia, Então, né? foi, né, é muito... Temos aqui um homem que sabe do que tá falando. Na mãe Rui! Rússia. Né? Na Rússia, a raposa domestica você. Fato. Não, mas uma Eu coisa. acho bem massa esse tema. Eu li o artigo que você mandou, só que eu assim, o que domesticou eles? Isso que eu não entendi, assim, que tipo dá pra saber que tipo de pressão que fez eles ficarem desse jeito? Porque isso não atrapalha com Então, do que eu já predador, com li, coisa assim? do que eu já li em outros, Boa do que eu já pergunta. li em outros lugares, foi mais ou menos na linha do que eu comecei a falar sobre o diferente habitat, que o bonobo era mais um habitat mais isolado de outros de predadores. E se eu não me engano, a estrutura populacional é menor deles, né? Eles são comunidades, obrigou a ter comunidades menores por pelo que era? Pela disposição da comida, né? Tem mais comida no habitat dos bonobos, então eles não precisam lutar tanto por comida, mas é mais espalhada ela. Mas eu realmente não sei direito. Acho que ninguém. Vou ver mais depois sobre isso. São os hippies Isso é dos legal primatas, né? São os hips. Paz e amor. Na verdade, eles são bem pouco estudados, cara. É triste ver isso. Chimpanzé é bem mais pop, tanto que não é todo mundo conhece chimpanzé, né? Não é todo mundo conhece bonobo. E eles são primos igualmente próximos da gente, 6 milhões de anos separados. E bonobo ninguém dá nem atenção, coitados. Sendo que bonobo bom, pelo menos ao meu ver é bem mais interessante, né? Cientificamente, pelo menos. Assim, existe algum outro primata que tem um comportamento semelhante? A gente. Além da gente? A gente tem mesmo. A gente tem bastante dessa. A gente tem a estrutura humana. Durante a nossa evolução, a gente teve bastante troca de uso de casal para forjar alianças entre grupos, né? Que é uma coisa que bonobos fazem muito. Eles usam sexo e eles. Esqueci o nome em português disso. Mas tipo, eles mandam. Um grupo, eles mandam tanto as fêmeas quanto os machos a fazer sexo com outros grupos para depois trazer e fazer alianças entre os grupos. Chimpanzé já não, eles são mais fixos, né? Eles mandam só os machos para fora do grupo. Humanos e bonobo não, na nossa história evolutiva a gente sempre foi mais de trocar os dois, né? Por isso que por isso que a nossa espécie é muito mais poligâmica do que monogâmica, né? Pelo menos antes da Igreja Católica. Muito bom, mano. E Olha. Belezura de bonobos. São muito gracinhas mesmo. E a capacidade intelectual deles é equivalente à do chimpanzé, por exemplo? Porque o chimpanzé, eu sei que tem vários estudos que o pessoal ensina a escrever, a ler, a somar, dividir, sei lá o que, integrar. Integrar, derivar, fazer Derivar tá melhor projetos. que eu. Os caras capavam com cálculo antes de mim. Oh, mas zoando, vocês já viram aquele vídeo deles de uns chimpanzés fodões ganhando da gente, da nossa espécie, em memória de curto prazo? Velho, eu sei Fake. que eles vão arrebentar nós, velho. Eu não tenho É um dúvidas. horror, cara. É uma desgraça, velho. Porque é uma telinha mostrando números, são números. E aí eles têm que. Aí aparece e some. Aí você tem que clicar no lugar onde estavam os números na ordem dos números. É ultra foda, tipo, aparece rapidão. Velho, chimpanzé arregaça a gente, velho.
Não todos, né? Não a média, mas os chimpanzés bons, treinados nisso. Aí você pega a galera na média nossa, né? Nossa, a gente tá um spunk. É ridículo ver o experimento, os bichinhos. Os humanos. Falei, cara, não dá chance não. Mas então, respondendo a pergunta, eu não. Respondendo a pergunta, eu não sei, cara. Até onde eu sei, até onde eu sei, é igual o nível. Mas eu sei pouco disso, eu deveria saber mais, na verdade, na comparação de bonobo com chimpanzé. Mas eu vou deixar desculpa para poucos estudos com bonobos, com bonobo. Então talvez nem tenha o suficiente para saber. Mas também nunca fui muito atrás. Você é um relapso. Você vem pra cá sem ter as informações necessárias, mesmo sabendo o que a gente ia perguntar. Isso é uma vergonha. Puta, foi mal, velho. O Zangief tá me olhando mó feio. Falando em Zangief, Zangief, que sugestão que você tem pra hoje da mãe Rússia? A sugestão da mãe Rússia, nosso glorioso sistema indica um CD, cara. Um CD? Um álbum. Na verdade, são 2 álbuns que fazem parte da mesma história, que é de uma banda de um holandês. A banda chama Ayreon. E o CD chama Universal Migrator. Aí tem o Universal Migrator Parte 1, The Dream Sequencer e Universal Migrator Parte 2, Flight of the Migrator. Do que se trata? Depois de uma guerra mundial que devastou com o planeta Terra, um cara que mora em Marte, ele entra num sequenciador de sonhos. Por que ele está lá em Marte? Durante a guerra, a galera viu que não ia mais... É futurista isso, claro. A galera viu que não ia mais ter como salvar a Terra e enviaram colonos para lá com suprimentos aqui da Terra. Esse cara é o último sobrevivente de Marte. Ele nem chegou a conhecer a Terra, porque ele nasceu lá e foi acabando o suprimento, não tinha condições de viver. Só que para a galera passar o tempo lá, os cientistas criaram uma máquina, que é esse Dream Sequencer, onde, através de técnicas de hipnose e tecnologia, as pessoas visitam as vidas passadas. A primeira parte desse álbum conceitual é esse cara entrando nesse sequenciador e visitando as vidas passadas dele e tal. Vai revendo um pouco da história da Terra. E o segundo CD, a segunda parte, que eu acho que é a mais legal de todas, que é ele entra nesse sequenciador e decide voltar tanto no tempo até o momento anterior ao Big Bang. Então a segunda parte já é só uma viagem espacial, assim. Aí fala de quasares, buraco negro. É muito legal. Uhum. Eu lembro de você ele falando vai desse até álbum. Ele chegar no sistema solar. Eu lembro de você pirando nesse álbum há anos atrás já. Eles lançaram mais alguma coisa ou pararam aí? Não, lançaram Human Equation, que eu recomendo também, que é a história de um cara que está em coma e a cada dia que passa vem uma sensação diferente para ele. Então, a primeira música seria como se fosse o amor. A segunda música, o ódio. A terceira música, o desespero. A quarta, esperança. E cada sentimento é para um vocalista diferente, assim. Aí ele vai... O que você tá rindo aí, e mano? Fica essa dica. Tá rindo da sua cara aí, Zangueiro. Mano. Não deixa ele acabar de falar. Não tô, não. Cara, pelo amor. Ficar rindo aí do Zangue. Lembrei dos 4 cavaleiros do Copa Libre. Eu tinha certeza que você tinha lembrado que tava disso, falando de esperança. Põe o link ali no chat agora pra galera entender do que você tá falando. O amarelo, desespero. O azul e o preto, que é a morte. Depois eu mando. Deixa eu procurar. Quando você vai falando, eu vou botar aqui.
Olha, aqui os links saem zoados, é isso? Esse chat é meio porco. Não, mas dá pra clicar, é clicável. Ah, tá. Então, e fica aí a dica. Essa banda só faz CDs conceituais, né? Que se tratam, o álbum inteiro trata de um tema só. E vale a pena escutar, cara. O foco é bem pra ficção científica, assim. Eu curto bastante. Obrigado, Zangief. Eu nunca imaginei que você tivesse um gosto tão apurado pra música. Entre uma luta e outra. No chão da fábrica. Entre um treino com os ursos e outro. Beleza, Bunda. Valeu, cara. Na Sibéria. Eu tenho uma citação para Estamos nós. aí. Que eu acho que vai de encontro, City. vai de encontro com o que vem acontecendo com relação à polícia e violência aqui no nosso país e aí pelo mundo. É uma citação de um personagem fictício de um seriado que as pessoas não aguentam mais ouvir falar, que é Battlestar Galactica. E a citação diz o seguinte: existe uma razão para separarmos os militares da polícia. Um luta contra os inimigos do Estado e o outro serve e protege o povo. Quando os militares tornam-se ambos, os inimigos do Estado tendem a se tornar o povo. Comandante Will Adaman. Lembrando que na Mãe Rússia a situação não é bem assim. Lembrando que na Mãe Rússia não tem problemas internos e todos são inimigos do Estado. nunca teve. Todos são inimigos do Estado. Todos são amigos do Estado. Isso. Que não. Você tem que entender. Revolução Popular. Operários. Gente, comandam. Muito obrigado. Sovietes. Conselho de Operários. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção. Boa noite. Muito obrigado pela